toda paz, toda graça, toda bênção para você que nos ouve. Estamos no 30º domingo do tempo comum da liturgia cristã, de tantas igrejas que estão celebrando esse domingo com essa palavra do Senhor. E terminando também, quase terminando o ano litúrgico e terminando esse ano com uma realidade difícil, onde tivemos muita aprendizagem em todos os campos, inclusive no campo familiar, onde tivemos que fazer a nossa liturgia doméstica, rezando em casa juntos. E hoje, no 30º domingo do tempo comum, nós temos umas palavras muito fortes, a palavra muito forte de Deus em Mateus, em Êxodo, no Salmo 17 e na primeira carta aos Tessalonicenses. No Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 28 a 34, é uma situação de conflito, como nós já tivemos contato nesses domingos anteriores. E esse conflito deste domingo também está no Evangelho de Marcos e de Lucas. Jesus está em Jerusalém e, desta vez, vem uma provocação com uma pergunta muito importante. Qual é o maior mandamento? E Jesus, que tinha sido aclamado na entrada de Jerusalém como filho de Davi e profeta, percebe logo a má intenção dos seus adversários, que estão armando uma cilada. Eles perguntando qual é o maior mandamento, eles querem perceber se Jesus tem verdadeiramente conhecimento e se seu conhecimento obedece à ortodoxia da fé que Jesus expressa. E dependendo da resposta de Jesus aos fariseus, aos saduceus, aos anciãos, doutores da lei, eles estariam prontos para poder acusar Jesus publicamente de não ser fiel à lei de Deus. Então, a pergunta que é feita tem segundas intenções. Qual é o maior mandamento da lei? E essa elite religiosa, política, econômica do tempo de Jesus é uma elite corrupta, né, que usa o nome de Deus para condenar, para matar o próprio Filho de Deus, o Filho amado de Deus. E ao perguntar a Jesus qual é o maior mandamento, os doutores da lei procuram demonstrar que Jesus não sabe interpretar a lei de Deus, não sabe interpretar as leis que estão no Pentateuco. E, portanto, ele não é digno de crédito. E Jesus, exercendo o seu profetismo, a sua fidelidade ao plano do Pai, desmascara e anuncia a hipocrisia das lideranças daquela época, lideranças religiosas e políticas. E mostra claramente que eles são fundamentalistas na interpretação da lei. A tradição da sinagoga ensinava que existia 613 preceitos da lei. Desses 613, 365 eram proibições e 248 eram mandamentos para serem cumpridos. E eles atribuíam a todos esses mandamentos a mesma importância. Então, quando surgia um conflito entre praticar um mandamento ou outro, eles tinham que fazer uma escolha e ver qual que era o maior mandamento. Então, eles perguntam isso a Jesus, pensando que Jesus então ia entrar em contradição. Mas o nosso mestre, Jesus de Nazaré, profeta, filho amado do Pai, simplifica e concentra toda a lei no amor a Deus e amor ao próximo.
unindo então Deuteronômio e Levítico. O Deuteronômio tem como lei fundamental: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todo o teu ser, com todas as tuas forças. E o Levítico então completa: não te vingarás, nem guardarás ódio e rancor com relação aos filhos do teu povo, teus irmãos. É assim que demonstrarás que amas a Deus sobre todas as coisas e que amas o próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor que te dou essa lei. Esses mandamentos podem ser comparados à dobradiça de uma porta, e essa porta é a lei. São o amor a Deus, o amor ao próximo, são as duas faces da mesma moeda. Esses mandamentos são a balança que pesa as demais leis, né? Sem esses mandamentos, as outras leis ficam vazias. São duas faces, mas é uma única lei. O amor a Deus e o amor ao próximo formam o cerne, o miolo de todos os mandamentos. Não se consegue amar verdadeiramente a Deus sem amar as irmãs, os irmãos, os inimigos, né? Aqueles que nos perseguem, os que nos oprimem. Do equilíbrio dessas duas dimensões do amor, é o mesmo amor em duas dimensões, que depende o sentido mais profundo das Sagradas Escrituras, da lei e dos profetas. Amarás o Senhor teu Deus, amarás o teu próximo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei. O amor não é apenas a síntese ou o resumo das Escrituras, mas é a sua própria interpretação. Jesus é o mestre da justiça e deixa claro que saber toda a lei, citar frases da Bíblia, abusar do nome de Deus é uma coisa que chega a ser perigosa, dependendo de quem o faz. Não significa que isso é expressão do amor a Deus, amor ao Senhor. Nem é também amor ao povo, amor aos irmãos. Pelo contrário, pode ser uma ofensa ao Deus eterno, ao Senhor eterno, que nos prescreve também em Êxodo 20, versículo 7. Não pronunciarás em falso o nome do Senhor teu Deus, porque o Senhor não deixará impune quem pronunciar seu nome em vão, em falso. Pior ainda, quem usa a palavra do Senhor, quem usa a Bíblia para oprimir, explorar, desprezar os irmãos, especialmente os pobres, os trabalhadores. E quem faz isso é um pouco a imitação daquilo que o diabo fez na tentação de Jesus no deserto. O diabo citava a Bíblia, mas para tentar o Senhor, tentar o Filho de Deus. Quem assim age não pode agir impunemente usando o nome do Senhor. Jesus Cristo, o Filho amado de Deus Pai, e o amor ao povo, amor a Jesus, amor a Deus, amor ao povo, se tornam o modo de ser, o modo de viver de Jesus. Ele ouve
ensina a vontade do Pai. Primeiro, cumprindo-a com fidelidade, com amor filial. Amar ao próximo é expressão do amor a Deus. E na perspectiva de Jesus, amar a Deus é estar atento, ouvir e concretizar na vida a lei de Deus, que é misericórdia com todos os que sofrem. Jesus faz de sua vida uma entrega de amor a todas as irmãs, a todos os irmãos, até ao dom total de sua vida na cruz, na Eucaristia. Trata-se de um amor sem limites, sem medidas, e que não faz distinção entre amar os bons, amar os maus, mas é um amor total a toda a criação do Pai. Isso é o Evangelho que nos ensina, com a pergunta capciosa dos fariseus e de seus aliados. A primeira leitura é de Êxodo 22, 20 a 26. Esse texto, esse pequeno texto, está dentro de um texto maior que se chama Código da Aliança. O Código da Aliança, que está em Êxodo, vai do capítulo 19 até o 23. E hoje, esse pequeno texto nos fala hoje. São leis que foram feitas pelos hebreus, libertos do cativeiro do Egito, onde foram escravos, maltratados. E eles estavam no deserto, depois da aliança com Javé, com o Senhor Eterno, no Sinai. E é uma coleção de leis, de mandamentos, que foram elaborados para não repetir a escravidão, a opressão sofrida no Egito, mas para formar uma sociedade nova, uma organização de vida e de convivência de acordo com a lei de Deus, e que não aceita sistema de dominação, opressão de nenhuma forma, porque o povo é povo de Deus. São leis de liberdade e que garantem a vida para todos, especialmente os mais desprotegidos. E o texto do Êxodo cita para as viúvas, para os órfãos e órfãs, migrantes, estrangeiros que foram expulsos de suas terras, os endividados, os pobres. O Deus de Israel ouve o clamor dos oprimidos, não aceita a opressão e é defensor dos fracos. Às vezes, o pobre não tem nem condição de dialogar com quem lhe dá um emprego ou lhe empresta alguma coisa. E coisa que é para sua própria sobrevivência, que pela lei de Deus ele tinha direito, ele tem direito. Então quem receber, o grande, o que tem posses, receber de um pobre uma manta, uma capa, como fiança da sua dívida, deve devolver esse manto, esse cobertor, antes do final do dia, para que a pessoa pobre não durma ao relento. Então essa é a justiça de Deus. Depois dos 10 mandamentos, esse texto de Êxodo traz regras concretas para amar o próximo, dando nome direitinho a todas as partes. E é uma coisa interessante que a gente vê que o texto nos ensina não exigir juros de um dinheiro emprestado a quem precisa. Está claro no texto. Então deixemos que essa luz da palavra de Deus neste domingo ilumine o momento atual. As leis que estão impondo sobre a classe trabalhadora, os pequenos, as mulheres, e façamos um esforço de deixar essas leis
da palavra de Deus iluminar as leis que regem o capitalismo, a economia atual, uma economia de mercado, e que a gente vê que nesse sistema o capital, o lucro, é um Deus. Está tomando o lugar de Deus. Como nós vimos domingo passado, aquela pergunta: dai a César e dai a Deus. Então as leis sempre pendem, as leis do capitalismo, a dar a César o que é de Deus, porque o povo é de Deus, né? Então nesse domingo está claro isso também para a gente, porque o capital, o dinheiro, é um Deus falso, que se alimenta do sangue, do sofrimento, do suor de quem trabalha, dos que precisam sobreviver dependendo dos outros. E mais especialmente hoje, aqui no Brasil, nós temos que estar atentos se os migrantes que chegam no nosso país, se eles têm a recepção, o carinho, como sendo filhos de Deus que estão chegando à nossa casa. Conforme o texto do Êxodo, se os oprimidos, os pobres, os pequenos clamarem a Deus como fizeram no Egito, Deus ouvirá. Deus é misericordioso e ouve o clamor dos pobres, dos pequenos. E Deus se oferece como protetor. Deus oferece a proteção pessoal aos desvalidos e atenderá a reclamação quando gritarem a Ele. Deus, quando o povo saiu do Egito, deu ao povo ocasião de se reeducar, não com as leis do Egito, injustas, opressoras, mas com uma lei nova que ele foi ensinando para o povo. Então foi um tempo de reeducação do povo, para nunca mais voltarem à casa da escravidão, nunca mais voltarem a ser submissos ao faraó do Egito, aos faraós do Brasil, aos faraós dos grandes desse país, né? Desse país e de outros que dominam. Então a lei de Deus é para guardar a vida e a dignidade do povo, para não voltarem à casa da escravidão. E hoje também rezamos o Salmo 17, que é um salmo que deseja profundamente que se faça justiça. Numa sociedade repleta de impunidades, necessitada de luzes e forças na luta pela justiça, direitos humanos e cidadania. Também temos, rapidamente, a Carta aos Tessalonicenses. A comunidade de Tessalonicenses é uma comunidade nova, né? E Paulo está escrevendo para eles não porque tivesse alguma preocupação doutrinal com essa comunidade, mas está escrevendo para demonstrar o amor que ele tem por essa comunidade e o que essa comunidade manifesta no mundo. Paulo expressa a intensidade do seu afeto e a alegria de ter recebido tão boas notícias dessa comunidade. É uma comunidade jovem, mas que deu uma grande contribuição para o crescimento do cristianismo no mundo todo. E sofreram muito hostilidade dos governantes da cidade, dos próprios judeus, mas ficaram fiéis ao dinamismo do Estado, do Evangelho, e não fiéis às leis do Estado. Então, essa comunidade de Tessalonicenses, de Tessalônica, aprendeu, né, um exemplo do Evangelho, de Jesus Cristo, de outras comunidades que já existiam e cumpriam essa caminhada na alegria e na dor, e tornou-se semente de fé e de amor que chegou até nós. São sementes de fidelidade ao projeto de Deus que nós estamos lendo
porque estamos na mesma caminhada, no mesmo esforço. E hoje podemos nos perguntar, o que é amar a Deus? De acordo com o exemplo e o testemunho de Jesus, o amor a Deus passa antes pela escuta da palavra, pelo acolhimento das suas propostas, pelo acolhimento e apreço aos seus mandamentos, todos, né? Passa pelo amor e respeito aos pequenos, ao povo, aos marginalizados. E hoje no Brasil há esses que são desprezados por uma elite social e política. Para chegar ao amor verdadeiro a Deus, é preciso passar pela porta estreita do amor ao próximo, do amor ao povo. Então, o que é amar o irmão? Amar a irmã. O amor ao próximo é a consequência do primeiro amor, que é amor a Deus. É ser o canal do amor de Deus, que depois de preencher toda a vida da gente, transborda em amor ao próximo, em amor a toda a humanidade, especialmente a mais necessitada, a sofredora, né? A humanidade sofredora. Amar ao próximo também, no nosso tempo, é não queimar a terra, é não queimar os animais, é não queimar as plantas. Hoje, amar a Deus e amar ao próximo é cuidar da terra, da nossa casa comum, é cuidar das nascentes de água. Amar a Deus é ser capaz de amar todos os seres criados pelo Senhor e ultrapassar até o amor que se tem pelos humanos. Amar a todos, alargar os braços a toda a criação do Senhor. Concluindo, vamos deixar que as palavras do nosso querido Papa Francisco, em sua última carta encíclica Fratelli Tutti, sobre a fraternidade e a amizade social, penetre em nossos ouvidos, penetre em nosso coração e nossa vida. Nesse tempo que nós nos preparamos para as eleições, para prefeita, prefeitos, vereadoras, vereadores, encontremos um tempo para meditar na carta do Papa, porque ali ele vai nos alertar para a fraternidade, para a amizade social e ecológica. O sociólogo José Martins, ele analisa a carta do Papa Francisco e diz assim para a gente, que esta carta mostra para a gente o grande conflito da sociedade. E esse conflito está inteiramente exposto na encíclica. Segundo Zé Martins, o novo documento do Papa Francisco fala dos milhões que foram calados e pode ser e é uma proclamação à resistência e à insurgência moral e espiritual contra a construção política de uma sociedade à imagem e semelhança da mercadoria, do dinheiro e dos seres humanos coisificados, privados da consciência de que a sociedade não é obra sua, mas é obra histórica, comum a toda a humanidade. Não devemos perder a capacidade de escuta, nos diz o Papa Francisco. São Francisco de Assis escutou a voz de Deus, escutou a voz dos pobres, escutou a voz do enfermo, escutou a voz da natureza e transformou tudo isso num estilo de vida. E o Papa deseja que a semente de São Francisco cresça em todos os corações. E a carta fala em nome dos órfãos, das viúvas, dos refugiados, dos exilados das suas casas e dos seus países.
de todas as vítimas das guerras, das perseguições e das injustiças. Fala em nome dos fracos, de quantos vivem no medo, dos prisioneiros de guerra, dos torturados em qualquer parte do mundo, sem distinção alguma. E o Papa nos pede: adotemos a cultura do diálogo como nosso caminho. A colaboração comum como conduta, o conhecimento mútuo como método e critério. E terminemos essa nossa reflexão com a oração que está na encíclica Oração ao Criador. Senhor e Pai da humanidade, que criastes todos os seres humanos com a mesma dignidade, infundi em nossos corações um espírito fraterno. Inspirai-nos o sonho de um novo encontro de diálogo, de justiça e de paz. Estimulai-nos, Senhor, a criar sociedades mais sadias e um mundo mais digno, sem fome, sem pobreza, sem violência, sem guerras. Que o nosso coração se abra a todos os povos e nações da terra, para reconhecer o bem e a beleza que semeastes em cada um deles, para estabelecer laços de unidade, de projetos comuns, de esperanças compartilhadas. Amém.